E se eu te dissesse que um garoto de 8 anos derrotou todo um sistema de corrupção que durava décadas? Enquanto crianças da sua idade brincavam pelas ruas de Jerusalém, Josias subia ao trono mais perigoso do Oriente Médio. O ano era 640 a.C. e Judá estava mergulhada em trevas. Seu avô Manassés havia transformado o templo sagrado em um centro de cultos pagãos. Seu pai, Amon, foi assassinado por seus próprios servos após apenas 2 anos de reinado. Josias herdou um reino quebrado, onde sacerdotes adoravam Baal nas câmaras secretas do templo, onde crianças eram sacrificadas no vale de Inom e onde a palavra de Deus havia sido literalmente perdida, esquecida em algum canto empoeirado do santuário. Mas este menino não era comum. Aos 16 anos, quando a maioria dos jovens está descobrindo quem são, Josias começou a buscar o Deus de Davi. Aos 20, iniciou a purificação mais radical que Judá já havia visto. E aos 26 anos, ele encontrou algo que mudaria tudo. Um livro. Um antigo rolo escondido nas reformas do templo. E quando o sumo sacerdote começou a ler, o jovem rei rasgou suas vestes em desespero. Para entender a coragem de Josias, você precisa conhecer o inferno que ele herdou. Manassés, seu avô, reinou por 55 anos, o reinado mais longo de Judá, mas foi também o mais obscuro. Ele reconstruiu os altares pagãos que seu pai Ezequias havia destruído, colocou ídolos dentro do próprio templo de Salomão, consultava médiuns e feiticeiros, e o pior, sacrificou seus próprios filhos no fogo, no vale de Inom, o lugar que depois seria conhecido como Geena, símbolo do inferno. A Bíblia diz que Manassés fez derramar tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Profetas que ousavam confrontá-lo simplesmente desapareciam. A tradição judaica afirma que o profeta Isaías foi cerrado ao meio durante seu reinado. Quando Manassés finalmente morreu, seu filho Amon continuou o legado sombrio, mas durou apenas 2 anos antes de ser assassinado em uma conspiração palaciana. O povo de Judá, porém, matou todos os conspiradores e colocou Josias, de apenas 8 anos, no trono. Imagine, um menino órfão, cercado por conselheiros corruptos, em um palácio onde seu pai foi brutalmente assassinado, governando um povo que havia esquecido completamente quem era seu Deus. As chances de sobrevivência? Mínimas. As chances de reforma? Impossíveis. Mas Josias não sabia disso. Aos 16 anos, algo mudou em Josias. Segundo as Crônicas 34:3, marca o momento exato. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Não o Deus de Manassés, não os deuses de Baal, o Deus de Davi. Mas como um adolescente criado em um palácio de idolatria, descobriu o Deus verdadeiro. A Bíblia não nos diz explicitamente, mas sabemos que houve influências. Possivelmente o profeta Sofonias, que profetizava naquela época. Talvez mestres fiéis que arriscaram suas vidas para contar-lhe a verdade. Ou talvez a própria insatisfação com o vazio dos ídolos ao seu redor. Aos 20 anos, Josias passou da busca pessoal para a ação pública. E que ação! Ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Mas não parou em suas fronteiras. Invadiu o território de Israel ao norte, que estava sob domínio assírio, e destruiu os altares em Betel, o mesmo santuário estabelecido por Jeroboão 300 anos antes. Ele profanou os túmulos dos sacerdotes falsos, queimando seus ossos sobre seus próprios altares. Foi brutal, foi radical, foi necessário. E você já parou para pensar em que altares precisam ser derrubados na sua vida? Deixa nos comentários qual área você sente que Deus está te chamando para uma reforma pessoal. Aos 26 anos, no 18º ano do seu reinado, Josias ordenou a restauração do templo.
Por décadas, o santuário havia sido negligenciado, vandalizado, transformado em algo irreconhecível. Agora, carpinteiros, construtores e pedreiros trabalhavam freneticamente para devolver a glória à casa de Deus. Foi durante esta reforma que o sumo sacerdote Hilquias fez uma descoberta chocante. Entre os escombros, coberto de poeira, estava um rolo antigo. Quando começou a desenrolar e ler, seus olhos se arregalaram. Ele imediatamente chamou Safã, o escriba do rei. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Provavelmente era o livro de Deuteronômio, perdido durante os reinados ímpios anteriores. Imagine, a palavra de Deus estava tão esquecida que ninguém sabia onde estava. Uma geração inteira havia crescido sem conhecer as alianças, as promessas, as advertências de Deus. Safã correu até Josias e leu o livro diante dele. E conforme as palavras ecoavam no salão real, especialmente as maldições de Deuteronômio 28 sobre a desobediência, o jovem rei rasgou suas vestes em aflição absoluta. Grande é a ira do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro. Pela primeira vez, Josias compreendeu completamente quão longe Judá havia caído. Desesperado, Josias enviou uma delegação à profetisa Hulda. Sua pergunta era urgente: ainda há esperança para Judá? A resposta de Hulda foi dividida em duas partes, uma terrível, outra consoladora. A terrível: Judá seria destruída. A ira de Deus estava determinada por causa dos pecados de Manassés e da idolatria generalizada. Jerusalém seria abandonada, o templo destruído, o povo levado ao exílio. A consoladora: isso não aconteceria durante a vida de Josias, porque seu coração se enterneceu, porque ele se humilhou diante de Deus, porque rasgou suas vestes e chorou. Ele não veria a calamidade que viria sobre Jerusalém. Pense na posição impossível de Josias. Ele poderia ter desistido, poderia ter pensado: se a destruição é inevitável, por que me esforçar? Poderia ter mergulhado na desesperança ou simplesmente desfrutado seus dias restantes. Mas não foi isso que ele fez. Josias decidiu que, mesmo que não pudesse mudar o destino final, mudaria cada dia que restava. Ele aceleraria a reforma, aprofundaria a purificação, garantiria que pelo menos sua geração conhecesse o Deus verdadeiro. Esta é a marca de um verdadeiro líder: fazer o certo mesmo quando o resultado final está além do seu controle. Plantar árvores cujas sombras você nunca desfrutará. Josias convocou todo Judá para uma assembleia solene no templo. Do menor ao maior, todos vieram. Ele leu pessoalmente todo o livro da aliança diante do povo. E então, ali mesmo, na presença de Deus, fez uma aliança pública: seguir o Senhor, guardar seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos de todo o coração e alma. O povo se comprometeu também. Mas Josias sabia que promessas são vazias sem ação. Então, ele organizou a maior celebração da Páscoa desde os dias dos juízes. Mais de 600 anos, 30.000 cordeiros e cabritos, 3.000 novilhos, todos fornecidos pelo próprio rei e pelos líderes. Sacerdotes e levitas foram organizados em suas divisões. O templo transbordava de adoração genuína. Por que a Páscoa era tão importante? Porque era a memória da libertação, de como Deus havia tirado Israel da escravidão no Egito. Por gerações, esta celebração havia sido negligenciada ou corrompida. Agora, sob Josias, eles se lembravam novamente de quem eram: o povo escolhido de Deus. A Bíblia registra: não se celebrou Páscoa semelhante a esta em Israel desde os dias do profeta Samuel. E você, quando foi a última vez que você celebrou a Páscoa, que lembrou do que Deus te libertou? Marca aquele amigo que precisa lembrar da jornada de libertação que vocês viveram juntos. Aqui está o que muitos não percebem. Josias não estava apenas reformando religião.
Ele estava desafiando impérios. Durante seu reinado, o cenário geopolítico mudava drasticamente. A Assíria, que havia dominado a região por séculos, estava em colapso. Babilônia emergia como nova potência e Egito tentava desesperadamente manter influência na região. Quando Josias purificou não apenas Judá, mas também as antigas terras de Israel ao norte, ele estava declarando independência política. Aquelas regiões estavam tecnicamente sob controle assírio. Ao destruir os altares lá, Josias proclamava: "Estas terras pertencem ao Deus de Israel, não aos seus dominadores estrangeiros." Foi um movimento ousado de um rei de um reino pequeno, mas em 609 a.C., aos 39 anos, Josias cometeu um erro fatal. O faraó Neco II do Egito estava marchando para o norte para ajudar os remanescentes da Assíria contra a Babilônia. A rota passava por Judá. Josias decidiu interceptá-lo em Megido. Por quê? Talvez lealdade política à Babilônia. Talvez para proteger sua independência recém-conquistada. Ou talvez excesso de confiança nas bênçãos de Deus. Neco enviou mensageiros: "Não estou vindo contra você, deixe-me passar." Mas Josias não ouviu. Foi sua última batalha. Uma flecha egípcia o atingiu e ele morreu antes de chegar a Jerusalém. Todo Judá chorou. Jeremias compôs lamentações. Uma era havia terminado. A morte prematura de Josias levanta questões dolorosas. Por que Deus permitiu que um rei tão fiel morresse tão jovem? Por que não protegê-lo em batalha como havia protegido Davi? Era punição? Era simplesmente o cumprimento da profecia de Hulda, que ele não veria a destruição vindoura? A verdade é que não temos todas as respostas. Mas sabemos que Josias morreu fazendo o que achava certo, defendendo a independência de Judá. O que aconteceu depois é ainda mais trágico. Seus filhos e sucessores rapidamente abandonaram tudo que ele havia construído. Joacás reinou apenas 3 meses antes de ser deposto pelo Egito. Joaquim, colocado no trono pelos egípcios, reverteu as reformas de Josias. A idolatria voltou. A injustiça floresceu novamente. Apenas 23 anos após a morte de Josias, em 586 a.C., tudo o que Hulda havia profetizado se cumpriu. Nabucodonosor da Babilônia destruiu Jerusalém, queimou o templo, quebrou os muros e levou o povo ao exílio. A reforma de Josias não impediu a destruição, mas também não foi em vão. Porque no exílio, quando o povo precisava lembrar quem eram, eles tinham as memórias da Páscoa de Josias, tinham o livro da lei que ele havia redescoberto. Tinham o exemplo de um rei que, contra todas as probabilidades, escolheu a fidelidade. Então, o que aprendemos com Josias, 2.600 anos depois? Primeiro, sua idade ou circunstâncias não definem seu impacto. Josias tinha 8 anos em um sistema corrupto, mas mudou uma nação. Se você acha que é jovem demais, inexperiente demais ou que suas circunstâncias são impossíveis demais, lembre-se dele. Segundo, buscar a Deus é pessoal antes de ser público. Josias buscou a Deus aos 16, 4 anos antes de iniciar reformas públicas. Transformação externa começa com transformação interna. Você não pode liderar outros a um lugar onde você mesmo nunca foi. Terceiro, reforma verdadeira é radical, não superficial. Josias não reformou a idolatria. Ele a destruiu completamente. Não negociou com o pecado, o eliminou. Meias medidas produzem meios resultados. Quarto, fazer o certo vale a pena, mesmo que os resultados finais estejam além do seu controle. Josias não impediu o exílio, mas mudou sua geração. Você planta, Deus dá o crescimento. Quinto, a palavra de Deus perdida deve ser redescoberta em cada geração. Quantos hoje cresceram em igrejas, mas nunca realmente conheceram a palavra? O livro está na prateleira, mas perdido em suas vidas.
Qual dessas lições impactou você mais? E qual você vai aplicar esta semana? Compartilha aí embaixo. Sua resposta pode inspirar alguém que está assistindo. Mas a história de Josias não termina com sua morte. Ela aponta para algo maior. Segundo Reis 23:25 diz: antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Nem depois dele se levantou outro igual, exceto que se levantou. Josias restaurou o templo físico. Jesus é o templo verdadeiro. Josias celebrou a Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal. Josias fez uma aliança de sangue. Jesus selou a nova aliança com seu próprio sangue. Josias purificou Judá temporariamente. Jesus purifica corações eternamente. Josias morreu em batalha defendendo seu reino. Jesus morreu na cruz conquistando o reino eterno. Josias foi o melhor rei de Judá. Jesus é o rei dos reis. Em reforma de Josias, fracassou porque dependia da fidelidade de uma geração. A reforma de Cristo perdura porque depende de sua fidelidade eterna. Você vê toda a história de Josias, o rei adolescente que desafiou um império, que redescobriu a palavra perdida, que reformou uma nação, que morreu jovem em batalha. Tudo isso aponta para Jesus. E a mesma escolha que Josias fez aos 16 anos, buscar o Deus de Davi, está disponível para você hoje. Não importa a sua idade, seu passado ou quão perdida a palavra está em sua vida. Josias nos mostra que nunca é cedo demais, tarde demais ou impossível demais para uma reforma começar. A questão é, ela vai começar com você?